para dar início a essa nossa Masterclass, eu acho que é nada mais que justo eu me apresentar para vocês, eu contar um pouco da minha história para vocês e contar também como eu comecei na fotografia, né? Como que esse Rondinelli Ribeiro, fotógrafo de casamento, simplesmente ele apareceu aqui hoje, ele caiu de paraquedas, ou ele tem toda uma história, tem todo um caminho que ele percorreu para chegar até aqui hoje fazendo essa live para vocês, né? Então vamos lá, vou começar. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu tive uma pessoa na minha vida que me ajudou bastante, né? Nessa época eu tinha uns 15, 16 anos e na minha família tem um cara, que o nome dele é de Souza, talvez ele esteja até acompanhando essa Masterclass aqui hoje, mas ele é meu padrinho de batismo e naquela época ele era top 3 de fotógrafo de casamento em Brasília. Então um cara assim que fotografou muitos casamentos tops lá em Brasília, casamentos assim da alta sociedade, e eu com os meus 15, 16 anos tive para uns sorte, para outros graça, para outros a chance, né? Eu tive a oportunidade de ter uma pessoa do meu lado para me ajudar lá no início, ainda quando eu tinha meus 15, 16 anos. E foi com ele que eu tive os meus primeiros contatos ali com a fotografia de casamento. Foi com ele que eu aprendi, naquela época a gente falava jogar luz, né? Iluminar com flash auxiliar. Foi com ele que eu aprendi a fotografar, as primeiras técnicas ainda de composição, de enquadramento, conhecer os equipamentos, ainda a fotografia analógica, não era digital. Então eu peguei mais ou menos na transição da fotografia analógica para digital. Cheguei a morar com ele um tempo em Brasília, hoje eu moro aqui em Palmas, para quem não me conhece ainda, eu estou baseado em Palmas, no estado do Tocantins, bem no centro do país, ali no coraçãozinho do Brasil, uma das terras mais quentes do Brasil, mas eu quero dizer para vocês que eu comecei toda a minha história lá em Brasília, fotografando casamentos com meu padrinho lá. Na verdade, assim, né, auxiliando ele nos casamentos lá em Brasília. Depois, eu retornando a Palmas, com os meus 18, 20 anos de idade, eu tive o meu primeiro emprego como fotógrafo numa assessoria de comunicação, né, num veículo de comunicação. Então foi ali que eu experimentei muito, né, de fotojornalismo, foi ali que eu experimentei muito esse lado de contar a história, esse lado de ver as coisas pelo lado, digamos assim, mais observador, pelo lado de alguém que precisa contar uma história, né, que é esse olhar mais jornalístico, né, esse olhar mais de quem realmente quer passar uma mensagem para a pessoa, para o espectador que está do outro lado, né? Então isso já tem mais ou menos aí uns 18, 17 anos que eu comecei nesse primeiro emprego. Depois comecei fazendo alguns freelas, né? Trabalhando, fazendo alguns trabalhos aí de freelances para empresas de formatura, fotografei casamentos como segunda câmera para outros fotógrafos, inclusive aqui da minha cidade, né? Então a gente começou pequenininho também, não foi assim simplesmente da noite para o dia que eu estalei o dedo e já estava fotógrafo de casamento. Então teve todo um aprendizado, investi muito em conhecimento, em cursos, workshops, né? Então o início foi suado, como é suado para todo fotógrafo que quer começar uma carreira, construindo sua carreira com uma base sólida, né? Com um alicerce sólido para depois lá na frente isso tudo não desmoronar, né? Então, vocês percebem que o Rondinelli Ribeiro hoje que está aqui conversando com vocês também tem um pouco desse fotógrafo que está começando. Não sei se é o seu caso, mas pode ser que seja. Então, olha só, eu também já fui, eu também sou um pouco como você que está começando hoje ou que é um fotógrafo ainda iniciante, está dando seus primeiros passos, ainda não decidiu em que área da fotografia quer se especializar, está meio perdidão ainda. Então, eu também já passei por isso, eu sei como é isso, e estou aqui para compartilhar tudo o que eu já vivi de uma forma leve, de uma forma descontraída, de uma forma gratuita aqui para vocês hoje, tá bom? Meu primeiro casamento foi no dia 21 de abril
de 2007. Foi na cidade de Porto Nacional, uma cidadezinha vizinha aqui da capital Palmas, e foi o meu primeiro casamento como fotógrafo Rondinelli Ribeiro, né? Até então eu já tinha fotografado outros casamentos, mas para outras empresas. Então de lá para cá, né, eu já fiz mais de 300 casamentos ao longo dessa história. Então o da Tarsila e do Geilson foi o primeiro casamento lá na cidade de Porto Nacional, dia 21 de abril de 2007. Conversando, inclusive, com um amigo esses dias para trás, eu disse para ele assim, o nome dele é Lucas, se o Lucas estiver me assistindo hoje, um abraço, Lucas. Falei para ele, Lucas, cara, eu tô assim, com esse negócio de masterclass, né, de dar uma aula ali ao vivo, todo mundo me assistindo e tal, eu fiquei assim meio que, me deu um friozinho na barriga, né, e ele, rapaz, se você sente esse friozinho na barriga, é sinal que você está no caminho certo. E aí eu me recordei, quando eu estava ali conversando com o Lucas, eu me recordei exatamente dos primeiros casamentos que eu fotografei, né? Me dava aquele friozinho na barriga, assim, aquela tensão, aquela coisa, uma mistura de ansiedade com, não sei se medo é a palavra certa, mas assim, né? Ah, a noiva vai entrar, ai meu Deus do céu, será que a velocidade está certa? Será que a abertura da câmera está certa? Será que o flash vai disparar? Assim, tem várias interrogações, várias ansiedades na nossa cabeça, e naquela época eu sentia aquele friozinho na barriga, e eu pensava, será que eu vou perder esse frio na barriga ao longo da minha carreira, né? E o tempo foi passando, e fato é que até hoje, nos casamentos que eu fotografo, até hoje, inclusive o meu último casamento fotografado antes dessa pandemia, né? Foi, se eu não me engano, no dia 7 de março, eu também senti esse friozinho na barriga. Então, assim, por que sentir frio na barriga é um bom sinal? É um sinal de que você está no caminho certo, de que você está colocando amor naquilo ali, de que você tem uma responsabilidade, de que você tem algo de importante para entregar, algo de importante a fazer. Você não sente frio na barriga quando uma coisa não é tão importante para você, não é mesmo? Você se lembra também quando você, por exemplo, marcou o seu primeiro encontro com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, e veio aquele friozinho na barriga também, né? Então é a mesma coisa com a fotografia. E sentir esse frio na barriga é um bom sinal, né? Mas se você também não sente com a fotografia de casamento, não tem nada de errado nisso. Talvez isso seja um sinal de que você esteja no lugar errado, tá? Por que eu sinto esse frio na barriga na fotografia de casamento? Porque é o que eu gosto, é o que eu amo. As pessoas que me conhecem, as pessoas que conhecem o Rondinelli Ribeiro de verdade, sabem que o que ele gosta, o que ele ama fotografar de verdade é a fotografia de casamento. Então, se você não sente esse friozinho quando você está fotografando um casamento, por exemplo, é um bom sinal também, tá? Talvez seja um indício de que você não curta, não goste realmente da fotografia de casamento, tá? Mas não tem nada de errado nisso, eu acho que é até bom, porque você acaba identificando o nicho, né, o local, a área da fotografia que você realmente goste, que você realmente curta. Existem 2 poderes mágicos para você se tornar um fotógrafo de casamento de sucesso. O primeiro poder, o poder número 1 para se tornar um fotógrafo de casamento de sucesso, é fazer o que você está fazendo exatamente agora. É dar o primeiro passo. É estar aqui, por exemplo, nessa masterclass. É você querer avançar na sua fotografia. É você querer subir o próximo degrau. É não ficar parado. É não ficar estático. É não achar que você já sabe de tudo, que você não precisa mais acumular conhecimento. Então, parabéns para você que está aqui comigo hoje. Parabéns para você que deu o seu primeiro passo, tá? Então, você já alcançou o primeiro poder do fotógrafo de casamento de sucesso, que é dar o primeiro passo, tá? O poder número 2 é exatamente ter persistência e consistência.
Ou seja, não adianta você dar o primeiro passo e também parar. Então você precisa dar o primeiro passo e precisa continuar caminhando, né? Quando a gente é bebezinho, quando a gente é criança, que a gente não sabe caminhar ainda, o que a gente faz? Primeiro a gente começa a engatinhar, né? Depois a gente começa a aprender a andar. Então a gente dá o primeiro passo, depois com muito esforço a gente dá o segundo passo e aos poucos a gente vai aprimorando essa técnica de caminhada e aos poucos a gente começa a aprimorar as passadas e começa a andar até o ponto de que a caminhada, o andar, o próximo passo começa a ser uma coisa natural e habitual do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Então é preciso o quê? Persistência e consistência. Você vai errar muitas vezes como eu já errei, mas é só no erro que você vai aprender a acertar, tá bom? E depois de tudo isso é preciso constância, tá? Então, persistência, consistência, você deve aprender com os seus erros e depois aprimorá-los e com constância você vai sim alcançar o sucesso na fotografia de casamento. Mas então, como eu consegui, né, alcançar todo esse sucesso na fotografia de casamento? Como eu consegui fotografar mais de 300 casamentos ao longo da minha carreira? Já fotografei casamentos em vários estados do país, né? Apesar de eu estar baseado aqui no coração do Brasil, em Palmas, no Tocantins, eu já fotografei casamentos no estado do Mato Grosso, no estado do Pará, no estado do Maranhão, Bahia, Goiás, São Paulo, deixa eu ver onde mais aqui, gente, que eu me recordo são esses estados. Já fiz ensaio Trash the Dress em Buenos Aires, na Argentina, já fiz ensaios em Brasília. Então, assim, a fotografia já me possibilitou rodar assim por vários locais que, se eu fosse pensar assim da minha cabeça, né, da minha vontade, às vezes eu nem teria ido. Então a fotografia me possibilitou tudo isso, né? E graças a muito esforço, como eu disse para vocês aqui no início, não foi uma coisa da noite para o dia. Eu investi muito em cursos, em workshops, em buscar novas referências e muita, mas muita prática. Vou fazer uma pergunta para você agora. Mas o que é sucesso? Para e pensa um pouquinho. Se você quiser deixar aqui no comentário, é bom que eu vou ter um feedback, um retorno do que é o sucesso para você. Pensou? Só você sabe, tá? Só você vai definir a sua meta, só você vai definir o conceito de o que é o sucesso para você, na sua vida, o que é o sucesso, tá? Para mim, por exemplo, ter sucesso é ter uma vida tranquila ao lado da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, é ter uma casa confortável para eu receber minha família, meus amigos, é eu poder viajar no final do ano. Isso é ter uma vida tranquila, né? Então, para mim, isso é a definição de sucesso. Agora, para você eu não sei, mas só você vai saber o que é sucesso na sua vida e só você vai ser capaz de correr atrás desse seu sonho, dessa sua meta a ser alcançada, que se chama sucesso, tá bom? Mas, Rondinelli, como se transformar num fotógrafo de casamentos reconhecido e como eu posso dobrar o meu faturamento, né? Olha só, para você se transformar num fotógrafo de casamentos reconhecido, já dei os passos para você, os poderes mágicos, né? Que eu já falei ali, que é dar o primeiro passo, você já está aqui, ter persistência, ter consistência, é todo um caminho, é investir em curso, investir em conhecimento, tá? Não, gente, não estou falando, às vezes vai ficar parecendo que eu estou falando só de cursos que você tem que gastar uma grana. Tá, tem que gastar uma grana. Mas se você está realmente começando, nos primeiros passos e ainda não tem essa grana, tem muito conteúdo gratuito por aí na internet. Eu mesmo aqui no meu canal tem conteúdo. Eu já ofereci para vocês o Telegram, para vocês me seguirem ali no Telegram, t.me/fora da caixinha. Tem os meus canais ali do Facebook,
do Instagram. Então, assim, tem N opções, não só eu, tem o Robson, tem o Ney, cara, vários fotógrafos que podem te ajudar a crescer num primeiro momento sem tanto investimento, tá? Só ali no 0800 e tal, é bem tranquilo quanto a isso. No início da carreira, são muitos medos que a gente tem, né? Por exemplo, se não der certo, se eu não conseguir, se eu perder a foto da noiva entrando, se me der um branco na hora do ensaio, né? São muitos medos que a gente tem, principalmente no início da carreira. Muitas incertezas também. Será que eu vou conseguir entrar no mercado de fotografia de casamento? Mas é um mercado muito concorrido, muito fechado. Mas eu não vou entrar lá em Palmas não, porque lá em Palmas já tem o Rondinelli, ou então não vou entrar lá em Picada Café porque lá já tem o Robson Kunz, ou então não vou entrar lá em Rolante porque lá já tem o Ney Bernardes, ou então não vou entrar em Brasília porque lá já tem o de Souza. Gente, todas essas incertezas rondam as nossas cabeças todo santo dia, né? Principalmente quando a gente está começando. Outra incerteza também, como eu vou conquistar o coração daquela cerimonial para ela me indicar, né? É outra coisa também, né? Então, assim, mais uma vez eu me lembro, né? Do início da minha carreira, lá 20 anos atrás, que eu contei para vocês aqui no início dessa Masterclass, que eu tinha muitos medos, né? Eu tinha muitas incertezas, não sabia nem direito o que era abertura, o que era velocidade, o que era composição, enquadramento, que diabo que era ISO, né? Composição, regra dos terços, ponto de ouro, cara, nada disso era muito claro na minha cabeça, né? Eu também estava ali dando os meus primeiros passos, então eu sei o que foi isso, né? Eu tinha muita incerteza. Aí, por exemplo, quando eu comecei aqui em Palmas, na época tinha, ainda hoje, é uma grande cerimonial aqui na cidade, né? Uma das que também faz grandes casamentos aqui em Palmas, que é a Lila Aires. E eu ficava assim, nossa, como que eu vou conseguir um horário com a Lila para apresentar meu trabalho? Eu vou chegar nela e será que ela vai me receber? Será que ela vai me indicar? São vários sis, né? É um si para lá, um si para cá toda hora, que a gente sempre fica naquele, meu Deus, e é preciso começar, é preciso dar o primeiro passo, né? Senão a gente vai ficar sempre amarrado ali naquele si, si, si. Mais uma dica para você alcançar, né, esse reconhecimento na fotografia de casamento é o quê? É ter humildade, é ouvir mais, tá? Estar aberto a novos horizontes, a novos aprendizados. A gente está sempre aprendendo, né? Como eu falei para vocês também já aqui anteriormente, estar sempre aberto a aprender, estar sempre aberto a escutar, a ouvir, né? Então, por exemplo, eu já tenho, vou falar minha idade aqui, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu tenho 35 anos de idade atualmente, e até pouco tempo eu não sabia fazer lives aqui no YouTube. Eu aprendi isso há pouquíssimo tempo, né? E foi uma coisa que eu aprendi agora. Eu não tive medo de aprender, fui atrás da informação, fui atrás de pessoas que sabiam, que já tinham feito lives, que já tinham, de alguma forma, transmitido ao vivo, e fui perguntar, fui aprender. Então, assim, uma coisa que eu não sabia fazer e agora eu estou fazendo essa transmissão ao vivo aqui para vocês agora. E na fotografia não é diferente. A gente tem que estar sempre calçado, digamos assim, com as sandálias da humildade. Mas é preciso também se especializar. Especialização é a palavra. Ou seja, você precisa se tornar um especialista naquilo que você faz. Não dá para ficar atirando para todos os lados, querendo ser o melhor fotógrafo de casamento, o melhor fotógrafo de moda e o melhor fotógrafo de 15 anos ou o melhor fotógrafo de rally, tá? São áreas, são ramos da fotografia diferentes que, assim como qualquer outra profissão, vai requerer da sua parte que você se especialize para você ser bom naquilo que você faz. Será que é na fotografia de casamento que eu me identifico? É na fotografia de casamento que eu me realizo como pessoa? Não adianta entrar nesse ramo somente pensando em grana. Não nesse, só nesse e em qualquer outro, tá? Você tem que sempre
estar ali fazendo o que você esteja fazendo de coração aberto, tá? Fotografando com o coração, dando o melhor de si para você entregar mais do que o que você promete e isso ter um retorno para você. Tudo que a gente faz com o coração vem de retorno para a gente em dobro e vem assim com muita naturalidade, retorna para a gente com muito mais sabor. Quando você, por exemplo, você vai fazer às vezes uns exames de rotina, ou você está sentindo uma dor simples, o primeiro médico que você procura é o clínico geral, né? Mas, por exemplo, se você está com problema no coração, quem você vai procurar? Um especialista, um cardiologista, tá? Então, a mesma coisa na fotografia. Se uma noiva, um noivo vão se casar, eles vão procurar um fotógrafo genérico ou eles vão procurar um fotógrafo especialista em casamento? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Mesma coisa nas outras áreas da fotografia, né? Se uma empresa quer fazer uma campanha de marketing e está querendo fazer umas fotos publicitárias do seu produto, você acha que eles vão atrás de um fotógrafo de casamento ou vão atrás de um fotógrafo publicitário? Então é preciso que você defina, que você tome essa decisão na sua vida e defina o nicho, qual a área, qual o setor, o ramo da fotografia que você quer se tornar um especialista. E para você ser reconhecido também na fotografia de casamento, você tem que tomar essa decisão. Não, eu quero ser um fotógrafo de casamento. Então você precisa se especializar nessa área, tá bom? Esse é um passo importantíssimo também. São muitos elementos que juntos e somados vão potencializar sua carreira, né? Seu nome, a sua marca. É tudo aquilo que você emprega na sua fotografia. Por exemplo, esse amor, essa dedicação, essa integridade, essa entrega. Os pilares da fotografia, né? Eu tenho os meus, inclusive eu vou falar deles para vocês aqui daqui a pouco. É atendimento ao cliente, você dá o seu máximo no dia do ensaio fotográfico do casal, você dá mais do que o seu máximo no dia do casamento, no dia mais esperado dos noivos, você ter contratos honestos, íntegros, né? Que seja tudo transparente, sem letrinhas miúdas, tudo preto no branco, para não haver dúvidas ali de nenhuma das partes, tá? É você ter um pós-venda de qualidade mesmo, que você faça ali um debriefing honesto, né? De que você escute, mais uma vez, escutar, ouvir o seu cliente. É você estar com os ouvidos abertos para escutar, por exemplo. Você vai, atende seu cliente, fecha o contrato com ele, faz o ensaio, faz o casamento, faz o álbum, entrega o álbum. Quando você entrega o álbum, é importantíssimo que você faça esse trabalho de pós-venda, né? Envia uma mensagem, liga para o seu cliente, procura saber dele se ele está satisfeito, se você atendeu as expectativas dele, se você entregou aquilo que ele estava esperando. Então, isso também faz parte do jogo. Você não pode simplesmente, enquanto vamos imaginar, você no atendimento, no primeiro atendimento, você atendeu o cliente assim, nas mil maravilhas, e na entrega você entrega ali de qualquer forma, né? Então é preciso acompanhar o cliente do início ao fim, e inclusive saber dele se você atendeu as expectativas, se você correspondeu, qual foi sua nota, inclusive, se você tiver como mensurar isso, né? Hoje no próprio Google tem como as pessoas deixarem lá os comentários, né? Marcar as estrelinhas do atendimento, do que elas estão achando do seu produto ou do seu serviço, né? E principalmente no fortalecimento da sua marca, do seu nome, trabalhar também o marketing, né? Tanto presencial, mas hoje está muito forte aí, muito em evidência o marketing digital. Então é preciso também investir em conhecimento, em marketing digital, para você fortalecer sua marca, para você fortalecer
o produto que você entrega, para você fortalecer todo o seu nome, todo o seu trabalho envolvido e você conseguir fortalecer a sua audiência, fortalecer o seu nome e alcançar o tão sonhado e esperado reconhecimento. E hoje eu vou falar para vocês aqui sobre os pilares da minha fotografia: luz, composição, momento e história. Então são 4 os pilares da minha fotografia. Então vamos falar do primeiro pilar da minha fotografia: luz, né? Iluminação, que é a base, né? Fotografia, foto, né? Luz, grafia, escrever, a escrita com a luz. Então sem a luz não existe em tese a fotografia, né? Fica tudo escuro. Então você precisa no mínimo de uma flechinha de luz para que a foto aconteça, né? Então é preciso que você domine essa técnica e que você não seja dominado pela luz, né? Tipo assim, você precisa dominar o seu equipamento, dominar o seu flash, dominar o seu LED, dominar a luz natural do sol, dominar a luz de janela. É preciso que você tenha todos esses conhecimentos técnicos para aplicar. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um ensaio ou quando eu vou fotografar um casamento, a primeira coisa que eu me preocupo, é saber sobre a iluminação. Vou fazer um ensaio, primeira coisa é me referenciar em relação à luz, é saber onde o sol está, se a gente vai ter sol, se a gente vai ter chuva, se a gente está num ambiente interno, se eu vou usar uma luz de janela, ou se eu vou usar um flash, ou se eu vou usar um LED, se o ensaio vai entrar até a noite, se eu vou precisar de uma iluminação artificial, se a gente está fazendo um ensaio externo também, onde o sol vai se pôr, por onde ele está correndo, posicionar o casal na posição correta, para que essa luz chegue no casal de uma forma correta e dê a sombra e o contraste desejado. Então, o primeiro pilar é trabalhar a iluminação, trabalhar tecnicamente isso, estar tranquilo com isso, para que todos os outros pilares se sustentem também. Um sustenta o outro. Então, primeira coisa, tanto no ensaio quanto ali no dia do casamento, é eu me preocupar com a iluminação. Por exemplo, num casamento à noite, se eu conheço a igreja, eu já fico mais tranquilo e tal, porque eu já executei aquela ação várias outras vezes naquela mesma igreja. Então, mas se eu não conheço, então é bom que eu vá na igreja um pouco antes, dê uma olhada no ambiente, para eu saber a quantidade de luz que eu preciso aplicar ali, para que na hora, por exemplo, da noiva, quando a noiva estiver entrando, tá tudo tranquilo, tá tudo resolvido, tá bom? Então, domine a técnica e não seja dominado, tá? Domine o seu equipamento e não o seu equipamento domina você. Jamais assim eu vou indicar para você fotografar no automático, tá? Porque aí é o equipamento te dominando e não você dominando o equipamento. Então estude o seu equipamento também tem nele aí as abertura, ISO, velocidade, são ferramentas que vão te ajudar na hora de iluminar esse ambiente, tá? Então você precisa dominar também o seu equipamento. E aí, qual que é melhor, LED ou flash? Né? Vai depender da situação, vai depender do efeito que você quer dar na sua foto. Eu, particularmente, há um bom tempo eu tenho evitado trabalhar com flash, porque o flash acaba sendo mais complicado, às vezes você coloca ele para disparar, ele não dispara, a bateria falha, ele não comunica com flash, e ali a gente vai perdendo tempo, aquilo às vezes vai me deixando irritado, mas particularmente nesses ensaios externos eu tenho procurado não trabalhar com flashes, a não ser que seja um caso assim, bem pontual, que eu esteve às vezes num estúdio ou num ambiente com a luz mais controlada e que eu tenha mais controle, digamos assim, da situação. Agora, se for uma coisa mais corrida, mais rápida, digamos assim, um casamento ou um ensaio que seja, aí eu prefiro muito mais um LED do que um flash, tá? E também uso muito nos ensaios um rebatedor,
né, que é aquele rebatedor circular, tamanho médio, e uso a própria luz do sol para rebater e jogar ali, direcionar essa luz no casal, né? E quando eu não estou usando o rebatedor para iluminar, eu posso usar ele para fazer um ventinho no casal também, que depois eu posso mostrar para vocês isso aí numa próxima oportunidade. O segundo pilar é a composição. Quando a gente está começando a fotografar, os primeiros cliques ali, a gente tende a centralizar o objeto. Quando a gente está começando, a gente fica mais no centro da cena, não sei se vocês me compreendem. Então, assim, procure sair do centro, procure essa pose, esse objeto centralizado, é a composição mais básica que existe, né? Não que esteja errado, mas é a mais básica, é a que todo mundo faz, é a que assim, não aguça o olhar da pessoa que está olhando a foto, do seu cliente, não surpreende o cliente. Então busque sair do mesmo, busque fazer umas composições diferentes, usar a regra dos pontos de ouro, a regra dos terços, né? Então depois a gente pode estar falando isso também com mais profundidade, porque se eu for falar de cada composição aqui, a gente vai passar a noite aqui e eu não vou conseguir explicar todas as regras de composição, mas enfim, busque compor de forma diferente, use a geometria, né, às vezes nas próprias construções que a gente tem muita geometria, né, janelas quadradas, circulares, triangulares, né, são todas formas geométricas que nos ajudam a compor uma fotografia, né? Então use a sua criatividade, descondicione o seu olhar, né? Tente sair daquela coisa assim padrão, tá? Então você vai ver que com essa composição você também vai conseguir quebrar alguns paradigmas e o pessoal vai começar já a olhar para sua foto de uma forma diferente, já vai, ó, esse cara aqui já está fazendo uma foto melhor. Saia do mesmo, gente. Nada de ficar compondo só no meio ali, tá? Momento. Esse é um terceiro pilar também importantíssimo, né? Principalmente quando a gente fala de momento decisivo. Quem já fotografou comigo, quem me viu fotografando ou quem participou de uma sessão fotográfica comigo, já deve ter visto, deve ter percebido que eu clico bastante, né, nos casamentos. Em casamento mesmo, a minha média de cliques é a média aí de 4 a 5 mil cliques. Eu não estou falando para você simplesmente clicar doidado sem sentido nenhum, não. É estar pronto, com o equipamento ajustado e preparado para fotografar os momentos decisivos. É pegar o beijo do noivo, é pegar um sorriso extravagante. Então, em algumas situações, esse momento se sobressai até, no meu ponto de vista, até mais que a técnica, né? Então, assim, se você tem, vamos imaginar, uma luz mais ou menos, uma composição mais ou menos, mas você tem um momento foda, essa sua foto vai ter uma força extraordinária. Então, não subestime os momentos. Fique sempre... Agora eu mudei para a câmera mirrorless, então eu acabo fotografando aqui olhando no visor, né, aqui no visor LCD. Mas até pouco tempo eu fotografava com a D700, com a D810 da Nikon, e era com a câmera aqui no olho aqui direto, tá? Então naquelas horas, naqueles momentos chaves, né, como troca de aliança, bênção do casal, saída dos noivos, era sempre com a câmera aqui. Tem gente que tem mania de fotografa, olha. Fotografa, olha. Nesse momento que você fotografa e pensa que pegou o momento decisivo e baixa a câmera para olhar, tá passando um momento decisivo ali do caralho. E você tá ali olhando a foto no visor. Então, essa é uma dica muito importante também. Para com isso. Se você faz isso, para com isso hoje, imediatamente. De ficar fotografando e olhando. Fotografando e olhando. Deixa para olhar essas fotos depois. Mas claro, faça isso conscientemente, tá? Ajuste o seu equipamento, saiba o que você está fazendo. Não vai, porque também você pode fotografar e sair tudo escuro e depois você vai ter perdido tudo. Então,
fotometre certinho, faça a leitura da iluminação, faça a composição, tá tudo prontinho, dá-lhe momento decisivo, tá? Depois vocês podem estar olhando lá no meu Instagram também, eu postei um vídeo lá no meu IGTV, tá no feed também, um vídeo bem legal falando, ensinando como focar com o botão de trás da câmera. Isso vai te ajudar muito a fotografar esses momentos decisivos. E vamos agora para o quarto pilar, o pilar da história. Não menos importante, não é porque ele é o quarto que ele é o menos importante, né? Esse pilar da história, ele está atrelado ao quê? Ao momento também. Então ele tem um poder muito valioso, né? Com itens que vão dar exclusividade na sua fotografia. Então muita gente tem mania de falar assim, eu não gosto de fotografar casamento porque é tudo igual, né? Não gosto de fotografar casamento porque é sempre a mesma coisa. Tem uma noiva, tem um noivo e é tudo igual. E meus amigos, acreditem, por mais que o script seja igual, por mais que eu fotografasse casamento sempre na mesma igreja, sempre as histórias vão ser diferentes. Por quê? Casamento, assim como qualquer outro tipo de evento, mas casamento principalmente, é feito por pessoas. Tanto as pessoas que organizam, o padre, a noiva, né? A noiva é diferente, o noivo é diferente, a história como eles se conheceram é diferente. Então só nisso aí, se você conseguir captar esses momentos, essas histórias que acontecem, a história do casal, isso vai te trazer exclusividade na sua fotografia. E nunca você vai repetir, nunca a história vai ser a mesma. E o que está dentro dessa história, né? São os elementos da narrativa, é aquilo que vai dar vida a essa história. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Tá? Esses são os elementos da narrativa. Para você contar essa história, ela precisa ter primeiro início, meio e fim, né? E dentro dessa narrativa, dentro dos elementos da narrativa, que são o personagem, o espaço, o narrador, tempo e enredo, é o seguinte: personagem são os noivos, que são os personagens principais, e os coadjuvantes, né? Aqueles atores, digamos assim, que estão ali participando daquele evento, né? Então nós temos ali os pais do casal, nós temos ali os pajens, as daminhas, né? Os padrinhos, as madrinhas, avós, tios, amigos e até às vezes o pessoal que está trabalhando, né? Os garçons, o pessoal do buffet, os músicos, né? O cerimonial. Então eles também acabam sendo personagens ali nessa história, né? Mas você é o quê? Você também, você que é fotógrafo, você também faz parte disso tudo. Você é o Nzinho ali do pente. Você é o narrador dessa história. Então caberá a você dizer quem que vai entrar nessa sua história. Você vai escolher se você vai colocar na sua história o garçom, a cerimonial, se você vai colocar o pessoal da banda. Então cabe a você documentar tudo isso, cabe a você contar essa história da forma mais honesta, da forma mais íntegra possível. E eu aprendi num desses workshops que eu fiz, por exemplo, que a gente tem que ir para o casamento, a gente tem que ir para o ensaio totalmente desarmado, porque às vezes a gente pode cometer o erro de, por exemplo, tá passando ali no início um tio da noiva e o cara se aparenta num primeiro momento ser muito chato. E aí você, na sua cabeça, você já cria um preconceito e você simplesmente elimina esse tio das suas fotos. Toda vez que ele vai aparecer no seu quadro, você baixa a câmera, você tira a câmera ali, não fotografa ele. Então isso é muito ruim, porque pode ser que esse tio não seja importante, digamos assim, para você, mas que seja extremamente importante para o casal, né? Então não crie esse preconceito na sua cabeça. Às vezes para você, no que você acredita, não seja importante, mas para o casal, às vezes é o irmão da noiva, a irmã do noivo, alguma coisa assim, e você está eliminando, você criou todo um preconceito na sua cabeça e está eliminando essa pessoa ali
da sua fotografia. Isso não é legal. Então, vá desarmado para o evento, para o ensaio, dê o seu melhor, clique bastante e procure contar a melhor história. Depois, a gente vai falar isso também num outro momento, você vai passar por um processo de curadoria, de escolha dessas fotos. Aí sim é hora de você decidir o que vai ou não para o seu álbum final, digamos assim. E outro elemento importantíssimo da narrativa é o quê? É o espaço. É você contar para as pessoas onde a sua história está acontecendo. Ah, é numa igreja? Ou então é num espaço aberto? É na beira do mar? É numa chácara? É num sítio? É numa capela? É numa catedral? Então, assim, é importantíssimo você contar para as pessoas, através das suas fotos, onde esse casamento está acontecendo, onde esse ensaio está acontecendo. Tem gente que vai fotografar e fica só em cima do casal, perto até demais, muito perto, 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 e na história não tem nenhuma foto mostrando a igreja toda, ou mostrando a igreja de fora da igreja, ou mostrando, por exemplo, a área externa da igreja. Então, assim, é importantíssimo você inserir ali na sua história esse elemento da narrativa também, que é o elemento do espaço. Depois, o elemento tempo, né? Se está chovendo no dia, se está fazendo sol, se é de noite, se é de dia. Se esse casamento, por exemplo, varou a noite, foi até amanhecer o dia, é mostrar o tempo, as condições do tempo. E por último, e não menos importante, o quesito enredo, né? É o, digamos assim, são os contratempos, os conflitos, o que está acontecendo ali realmente de fato naquela história, né? Então, às vezes é a risada extravagante da noiva, às vezes o pai da noiva bravo com alguma coisa, entendeu? É a mãe do noivo chorando, é o noivo chorando. São os conflitos, né? Os acontecimentos, os detalhes que estão acontecendo ali no casamento. Então isso vai dar realmente vida, vai dar personalidade e vai dar reconhecimento ao seu trabalho e à sua fotografia. E tudo isso, gente, que a gente falou, todos esses pilares, tudo isso aqui condensado e construído de uma forma constante, de uma forma permanente, né, trabalhada dia após dia, vai dar o quê? Vai dar identidade à sua fotografia. E você precisa acreditar nessa identidade. A identidade não se constrói também da noite para o dia. Ela é um processo de construção. Então, mas é preciso que você comece. E é preciso que você acredite na sua fotografia, no seu trabalho e aposte nisso. Nós temos em galerias de arte ou pintores muito reconhecidos, como Pablo Picasso, por exemplo, que quando as pessoas iam ou vão num museu ou numa galeria de arte e veem uma obra do Picasso, já logo reconhecem. E assim também tem que ser com a sua fotografia. A partir do momento que a pessoa olha a sua fotografia e ela reconheça, aquela foto ali é do Rondinelli, olha só, aquela foto ali é do Gabriel, olha só, aquela foto ali é do Gustavo, entendeu? Ou então é da Letícia, ou é do João Ricardo. Então, assim, é preciso que você busque a sua identidade, que você coloque a sua assinatura, a sua vida, a sua profissão ali na sua fotografia, para que todas as pessoas que olhem as suas fotos reconheçam o seu trabalho, tá? Então, por exemplo, voltando um pouquinho ali na foto publicitária, hoje aqui na minha cidade, ou às vezes no Instagram, quando eu olho o trabalho do Glauber Matos, eu já olho aquela foto e já falo, cara, essa foto aqui, quem fez foi o Glauber. E não está em nenhum lugar dizendo, mas eu sei que aquela foto é dele. Então, assim, é muito importante que você construa ao longo do tempo, ao longo da sua carreira, essa identidade na sua fotografia. Uma coisa muito importante também é você não se comparar com o seu principal concorrente aí da sua cidade ou do seu estado. Não se compare com ele, porque pode ser um erro. Pode ser que o cara que você se compara nem seja
tão bom assim, nem seja um fotógrafo tão foda assim, você tá aí sofrendo, tá aí se comparando. Se compare consigo mesmo, tá? Não tenha vergonha do seu passado. Busque todas as vezes comparar o seu próprio trabalho, buscar essa evolução. Fotografou um ensaio hoje, fotografou um casamento hoje, guarde essas fotos ali, se possível faça uma seleção desse trabalho e o próximo que você for fotografar, faça uma comparação, faça essa seleção também de imagens e busque comparar, faça uma autocrítica, chame às vezes sua esposa, seu esposo, um amigo mais próximo, aquelas pessoas que te querem bem, e procure mostrar esse trabalho para eles, ver o que eles acham, ver o que eles gostam, e procure evoluir em cima do seu próprio trabalho. E busque referências externas. Hoje em dia a gente tem essas redes sociais, né, o YouTube, Instagram, Facebook, sites e mais sites, para a gente buscar essas referências externas, né? Você que me segue, por exemplo, de uma outra cidade, vem buscar aqui no Tocantins essa referência. Robson Kunz, Ney Bernardes, André Mansano. Busque sempre novas referências, né? Não fique ali só encucado com o seu concorrente, né? Que às vezes você está aí perdendo tempo e assim, até já ouvi falar isso em outras vezes, desculpe o jargão aqui, mas assim, não tem como você desver. A partir do momento que você está vendo aqui essa Masterclass, não tem como você desver isso mais, já entrou na sua mente. Então, se você vê coisa ruim, por exemplo, se você se referencia pelo trabalho do seu concorrente, que nem é tão bom, você tende a fazer a mesma coisa que o seu concorrente está fazendo. Ou seja, se o seu concorrente estiver fazendo merda, a chance de você fazer merda é enorme. Tá? Então, saia já. Se você está seguindo aí o seu principal concorrente, já não tem problema nenhum nisso, gente. Aqui na minha cidade mesmo, eu não sigo os meus outros colegas fotógrafos. São meus amigos, são meus colegas, respeito muito o trabalho, mas eu não sigo por uma questão própria, né? Por uma questão de acreditar que se eu seguir eles, eu vou estar vendo o trabalho deles e a tendência de eu querer, mesmo que inconscientemente, imitá-lo é muito grande. Então, assim, pode até ser que o trabalho do cara seja bom, vamos pensar pelo outro lado. O trabalho do cara é bom, beleza. Mas e aí, a noiva merece receber a mesma foto que o fulano entrega, que o ciclano entrega? Acho que não. Acho que o que ela merece receber são as fotos do Rondinelli, são as fotos do profissional que ela contratou. Se ela quisesse a foto do Glauber ou do Vini, por exemplo, ela contrataria esses outros profissionais, ela não contrataria o Rondinelli. Então, assim, eu acho mais que justo eu entregar o meu melhor. Então, sempre busque se referenciar por você e por essas referências externas. Então, é bem bacana isso, é bem legal você entregar tudo em forma de história, em forma de momentos, baseado nos seus pilares, baseado no que você acredita, e eu tenho certeza que a sua fotografia vai começar a mudar a partir desse momento, que você começar a incluir nela os seus pilares e o seu coração e as histórias ali por trás, a narrativa. Entregue a história, dê a sua alma, faça sempre o próximo casamento, deve ser sempre melhor do que o anterior. Mas por quê? Será que a próxima noiva merece mais que a anterior? Não. Porque lembra do pensamento que eu disse, o próximo casamento, o próximo degrau, o próximo passo já tem que ser melhor do que o anterior, você já tem que ter se aperfeiçoado mais e mais e mais e mais, entendeu? Então, sempre entregue a mais, né? Dê o seu algo a mais. Se você prometeu entregar, sei lá, 500 fotos para o casal, entregue 510, entregue 550, com qualidade, com a mesma qualidade. Entendeu? Então surpreenda os seus clientes, surpreenda o seu casal, cumpra com a sua palavra, seja honesto, seja íntegro, né? Seja hoje, ou mesmo seja quando você estiver ganhando dinheiro com fotografia, ou se você já ganha dinheiro com fotografia, nunca haja da forma seguinte, de subir para a cabeça, já ganhei meu dinheiro e eu não preciso pensar no amanhã. Esse é um erro clássico de muitos fotógrafos que eu conheço. Sempre mantenham-se ali calçados da sandália da humildade
e sempre íntegros, honestos e entreguem sempre mais do que vocês prometeram, tá? Isso vai trazer reconhecimento para vocês, vai fazer com que vocês lotem a sua agenda, porque uma pessoa indica para outra. O boca a boca acontece e os depoimentos positivos, os testemunhos positivos também têm muita força de trazer mais clientes e cada vez mais clientes para vocês. É muito comum que eu vá num casamento fotografar hoje e lá nesse mesmo casamento eu encontre mais 5 ou 6 casais que eu já tenha fotografado. Isso é sinal de quê? De consistência, de persistência, né? De que o trabalho está indo no caminho certo, porque está acontecendo aí o quê? Indicação. E não é uma coisa que eu vou atrás do cliente, é o cliente que, graças a Deus, vem atrás do meu trabalho. É graças a Deus, mas também é graças ao trabalho sério, ao trabalho honesto e ao trabalho íntegro que a gente entrega no nosso dia a dia. Então, jamais haja com desonestidade, haja de forma querendo levar alguma vantagem, jamais, porque esse realmente não é o caminho.